Então hoje nós vamos ver o último aspecto do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então nós estamos estudando o fruto do Espírito. Por quê? E para quê? É bom de se comer. Para que nós estamos estudando? O que o fruto do Espírito faz nas nossas vidas? Transforma ao caráter de Jesus. Nós vimos que nós não queremos ser reformados, mas nós queremos ser transformados. Nós fomos feitos com o caráter de Jesus nas nossas vidas. Aí, com o pecado, o homem caiu, entrou a raça adâmica nas nossas vidas, e nós passamos a ter o caráter de Adão, que é o caráter do homem terreno. Nós nos convertemos, e a proposta da vida cristã é que a gente possa voltar a ter o caráter de Jesus Cristo. Amém. E todos esses itens, que é de um fruto só, que esse fruto é dividido em 9 gomos, vamos dizer assim, todos esses gomos é um aspecto do caráter de Jesus Cristo. Então, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, todos têm que estar desenvolvidos. Não adianta a gente desenvolver um e outro não, um ficar bem mirradinho. Nós temos que procurar desenvolver todos eles juntos. E o último que falta hoje é o domínio próprio. Então, a palavra domínio próprio, no grego, eu lembro do Pio, que o mestre sempre assim, no grego, tem um ar que vira assim, enfim. No grego, a palavra é exkrateia, que vem de uma palavra krateia, que é kratos. Então, a palavra domínio próprio vem de uma palavra kratos, em resumo é kratos, que significa força. Então, domínio próprio vem de a tradução literal é de uma palavra exkrateia, que vem de uma raiz do grego, krateia, que é o kratos, que quer dizer força. Exkrateia significa autocontrole, domínio próprio, continência. Tudo isso é o que quer dizer a palavra. Então, dentro desse domínio próprio, ela tem essa palavra kratos. Então, vamos abrir em Efésios 1, nós vamos ver que poder, que força é essa. Efésios 1, verso 19. Efésios 1, verso 19. Nós vamos abrir muitos versículos hoje, viu, gente? Pronto? Efésios 1, está no Novo Testamento, passa os Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios 1, verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, esse poder aqui é kratos, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual o quê? Poder. O qual poder exerceu ele quem? Poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Então, esse poder, que é esse kratos, o que ele fez? Ressuscitou Jesus. Então, o mesmo poder, da mesma palavra de domínio próprio, é esse de autocontrole, de continência, é esse poder que a gente sabe que é do Espírito, que fez com que Jesus ressuscitasse. Eu pergunto para vocês, é um poder pequeno? Não. Então a gente já começa desde já a acabar com essa história de que eu não tenho domínio próprio, porque se você não tem, meu irmão, teu Espírito Santo está agindo desse tamanho. Nós vimos na última aula que Deus não dá Espírito por
medida, Ele dá o Espírito inteiro. E quem determina a medida do Espírito somos nós. Então, esse poder, domínio próprio, que vem dessa palavra exkrateia, onde tem o kratos, é o mesmo se a gente estivesse lendo no grego aqui, que esse poder, o qual ressuscitou Jesus, é o mesmo poder do Espírito que tem em todo o Filho de Deus, em todo aquele que nasceu de novo, e que o Espírito Santo veio habitar aqui dentro, e Deus deu essa semente para nós cultivarmos, e nós temos que desenvolver, que é o fruto do Espírito. A gente pode dizer que quem tem domínio próprio é uma pessoa forte. Então, isso que é forte perante Deus. Quem tem domínio próprio, isso que é força, porque é o Espírito Santo agindo dentro de nós. Nós não conseguimos ter domínio próprio pela nossa força, jamais, nunca. A gente até consegue por um tempo, mas chega uma hora que a gente não aguenta mais. Então nós precisamos desenvolver esse domínio próprio dentro de nós, para que essa força, mesma que ressuscitou Jesus Cristo, venha atuar na nossa vida. Então, quem tem domínio próprio, autocontrole, não é, como a gente vê a definição aí no mundo, aquela pessoa que controla na marra. Não, não é isso. Na vida cristã, não é isso. Logicamente que tem a nossa decisão, logicamente que tem a nossa permissão para o Espírito agir, tem o nosso querer, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Amém? E Deus nos deu essa semente sobrenatural para a gente desenvolver e ficar com esse domínio próprio bem forte. E esse domínio próprio, essa força que é do Espírito Santo, ela nos ajuda a vencer a cobiça e a avareza. Então, cobiça é um desejo fortíssimo que nos faz passar por cima de tudo para obtermos o que queremos. Não é só cobiça no lado material. Tudo que nós cobiçamos, tudo que nós desejamos, aquele desejo muito forte, seja em que área for, isso é cobiça. E também a avareza, também não é avareza só de dinheiro. A gente tem a impressão que a avareza é só aquela pessoa que quer juntar muito dinheiro. Não. A avareza é uma pessoa avarenta é uma que não dá nada para os outros, mas não dá nada de nada, não só de dinheiro. Não dá atenção, não dá tempo. É uma pessoa que quer tudo para ela, é uma pessoa egoísta, sem generosidade, mesquinha. Então, esse domínio próprio, ele vai nos ajudar a vencer tanto a cobiça quanto a avareza. Amém. Vamos abrir em 1 Coríntios 9. Vai ser vai ser o nosso texto básico. Eu deixo ele sempre marcado, nós vamos ver outro, mas no final da aula a gente não vai usar mais esse texto. 2 Coríntios 9, verso 24. Primeira. Nossa, isso que são aluninhos, são tudo tira 10 hoje. Tudo prestando atenção. Então nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Vamos prestando atenção aqui. 24, 1 Coríntios 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando para a igreja de Coríntios, é uma igreja lá na Grécia, lá que foi inventado os Jogos Olímpicos, né? A gente sabe que lá que começou tudo isso. Então ele faz uma comparação
dizia que era uma corrida de competição. E ele está falando aqui que um atleta normal, um homem humano, ele, para conseguir uma coroa, ou seja, para ele conseguir um prêmio, ele tem que fazer muita coisa, ele tem que deixar o corpo dele reduzido à escravidão. Tem alguma tradução ali no verso 27 que pode ser, cadê? Não é 27? 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Tem uns que está traduzido a servidão. É a mesma coisa. Então, escravidão de quem? Do dono do corpo, né? O dono do corpo fala: você tem que ficar firme para vencer essa corrida. Se a gente tivesse a oportunidade de ficar junto de um atleta quando está para competir, para ir para uma Olimpíada, nós íamos ver que eles não comem o que querem. Tem lá toda uma tabela do nutricionista, né? Então eles não podem comer o que querem, eles dormem do jeito que é mandado, eles podem ter mais sono ou menos sono, tem lá a hora de sono, eles em tudo têm que se dominar, no sono, na comida, no tempo que eles ficam acordados, as horas de treino, né? Às vezes a gente olha assim, é um minutinho que o cara faz lá um movimento, ocorre, e já ganha, a gente fala, nossa, como é fácil. Mas se a gente for ver a vida deles, é um preparo contínuo, e naquele dia, na semana, não sei, no mês, pior ainda. Então Paulo está fazendo uma comparação com um atleta que faz tudo para ganhar um prêmio, e que nós também deveríamos fazer como esse atleta para receber uma coroa incorruptível, porque a coroa que eles recebem, o prêmio que eles recebem, o prêmio que acaba aqui do mundo, mas nós receberemos uma coroa, um galardão, né? É a coroa do alto domínio. Então, e ele fala aqui, já falei, né? Eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Não é que ele fica se batendo, é que toda vez que nós falamos um não do nosso corpo, para aquilo que o corpo está desejando, cobiçando, seja em que área for, é como se fosse um murro mesmo, o corpo não gosta e não vai gostar nunca. Mas o novo homem, que ele é inspirado, ele é habitado pelo Espírito Santo, ele tem esse kratos, ele tem esse poder, ele tem essa força para poder se dominar. Na nossa força nós não conseguimos, gente. Isso que a gente tem que estar bem atento. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e vocês já sabem tudo isso. Bom, continuando no capítulo 10, Paulo está falando do mesmo assunto. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia não foi escrita assim, capítulo, versículo. Era uma carta, Paulo mandou uma carta lá para o povo de Corinto, e era uma carta como a gente manda, escrita normal. Quando foi colocado assim para estudo, para ficar mais fácil, para a gente falar onde que que Paulo escreveu isso, você fala no capítulo tal, no versículo tal. Mas aqui o assunto era o mesmo. Então ele continua aqui explicando, e ele vai dar um exemplo de Israel. E é esse exemplo que nós vamos pegar para nós no dia de hoje e vamos estudar em cima dele para ver o que nós precisamos dominar. Então, no verso 27, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outro não venha eu mesmo ser desqualificado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Quem que são esses pais? Hã? Quem que são esses? Hã? Isso, os israelitas, judeus, os hebreus, os pais deles, né? Não quero que ignoreis que os nossos pais, o povo de Israel, estiveram sob uma nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então todos
passaram pelas mesmas situações, beberam da mesma fonte, viram todos os milagres, mas Deus não se agradou de todos. E Ele vai falar aqui por quê. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, tudo que aconteceu com eles lá no deserto, tudo que eles cobiçaram e que não agradou a nós, no verso 6 ele está falando, isso se tornou um exemplo para nós. Então é isso que nós vamos ver. Verso 7. Não façais, pois, idólatras. Quem tem mania de riscar a Bíblia, pode riscar aí, idólatras. Como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade. Pode riscar imoralidade. Como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23 mil. Isso aqui nós lemos na última aula. Quando Moisés subiu, o povo ficou ali adorando o bezerro de ouro. Ficou ali, além disso, numa orgia. E aí Deus não se agradou. Eles morreram. Porque aí Deus mandou fazer aquelas serpentes, mandou fazer não, enviou as serpentes abradadoras que mordiam e eles morriam. Quero repetir, não, verso 9, não ponhamos o Senhor à prova. Pode arriscar essa expressão, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, pode arriscar o murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Então aqui para nós, para a igreja, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, está claro aqui o que aconteceu e como que eles foram vencidos pela cobiça. E cobiça do quê? Cobiça da carne. Eles não agradaram a Deus por falta de domínio próprio. E eu quero só fazer um parênteses aqui. Ser tentado, como está escrito aqui no fim, não permitirás que ser tentado além das vossas forças e tal. Ser tentado não é pecado. Se vocês passam por algum lugar e são tentados com alguma coisa, isso não é pecado. Agora, se vocês deixam a tentação entrar na mente, caraminholar, fazer ninho, ficar ali, vocês ficam pensando naquilo, aquilo não sai da cabeça, aquilo não sai, vocês não rejeitam aquilo, vocês não dão para Deus, e aquilo fica, aí vai nascer o pecado. Mas a hora que você é tentado, percebeu que é tentado, o Espírito Santo já acende a luz, na hora tem que rejeitar aquilo, levar a mente cativa à mente de Cristo, e aí vocês não pecaram de jeito nenhum. Jesus foi tentado no deserto e não caiu. Ele venceu pela palavra. Então, ser tentado não é pecado. É pecado cair em tentação. O Pai Nosso fala, não os deixeis cair em tentação. Na oração que Jesus nos ensinou, está escrito, não deixeis cair. Então, existe a tentação. O que a gente não pode é cair em tentação. Ninguém está isento disso. Ninguém, por isso a gente não pode julgar. Porque ninguém está isento. A carne está aí militando contra o Espírito. E muita gente cita esse versículo assim, no verso 12. Aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. E é errado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque ninguém está. Então, o que está em pé
está achando que está firme, ele está pensando que está firme, mas ele não está, porque ninguém está firme, não é? A gente é uma luta, a nossa vida no dia a dia. Para isso precisamos do domínio próprio, para isso precisamos cultivar esse fruto para não cair em tentação e não cair, porque ninguém está em pé. Então a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento. Bom, então nós vimos que os filhos de Israel, eles caíram basicamente por 4 coisas. Quem riscou a Bíblia sabe: idolatria, imoralidade, ou, não sei se alguém tem uma tradição, fornicação, é a mesma coisa. Prostituição é a mesma coisa, imoralidade, fornicação, prostituição. Terceira, tentar o Senhor. E 4, murmuração, né? Então, gente, a função do domínio próprio é vencer essas 4 áreas. E nós vamos ver que tudo isso está muito ligado ao nosso corpo, ao que a gente faz. Por isso que Paulo dá aquele exemplo do atleta lá. Então, a primeira função do domínio próprio é vencer a idolatria. Aí, a gente vai falar assim. A gente vai falar não. Lá não vamos abrir, mas lá em Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele fala que não é para ninguém cultuar imagem, não é para se curvar a nenhuma imagem, não é para servir nenhuma imagem. Deus fala isso. E a gente pode falar assim: nossa, eu estou livre disso, né? Porque eu acho muito difícil um evangélico, um crente, um cristão se curvar, servir a uma imagem de barro, a uma imagem de pau, de pedra. É muito difícil, né? Se tiver algum, misericórdia, mas é muito difícil de ver isso, né? Daí você fala assim: bom, então nós não temos essa idolatria. Mas a palavra, quando fala lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, quando fala que nós não devemos servir, no hebraico é uma palavra abad, que quer dizer trabalhar para, escravizar, trazer em escravidão. Então nós vamos ver que muitas vezes nós não servimos, não nos curvamos a deuses de imagem, mas nós gastamos o nosso dia, gastamos a nossa vida trabalhando para trazendo em escravidão várias coisas. E eu vou dar alguns exemplos bem simples e práticos para nós. Vamos abrir em Colossenses 3. Nós estamos em Coríntios, vamos indo mais para o final da Bíblia. Passa Efésios, Gálatas, Filipenses e Colossenses. Então eu estou falando que aqui nós vamos ver que idolatria não é só adorar imagens. Existe a idolatria espiritual, a idolatria que a gente sem querer acaba fazendo. Colossenses 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, o que é a idolatria? A avareza, a cobiça, o desejo. Quando você quer muito alguma coisa, isso é uma idolatria. Você, quando se curva, quando você, seja em que área for, que você cobiça, a sua vida é como se fosse um culto àquilo. Vamos para Efésios 5. Voltem um pouquinho. Volte Filipenses, daí já é Efésios. Efésios 5, verso 5. Sabei, pois, isto, 2 pontos. 5, 5, Efésios 5, 5. Sabei, pois, isto, 2 pontos. Nenhum incontinente
Né? Eu acabei de falar que o domínio próprio, a palavra dele, kratos, ela quer dizer também continência, né? Autocontrole, domínio próprio e continência. Então, nenhum incontinente, nenhum que não tem domínio próprio, ou impuro, ou avarento, que é idolatra, ou idólatra. Então, quem que é idólatra? Quem é avarento, quem cobiça demais, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, todas as vezes que nós desejamos muito uma coisa, que nós vivemos para aquilo, isso é idolatria também. O grau de idolatria é medido pelo tempo que nós gastamos com aquilo na nossa cabeça. Então, cada um tem a sua idolatria, ou uma, ou duas, ou três. Mas o tempo que nós gastamos com determinado assunto na nossa cabeça, isso é idolatria. Vocês podem falar assim, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que isso. Tem mesmo. Só que a Bíblia tem um padrão. E o padrão da Bíblia é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E quais são essas outras coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Então, o padrão bíblico é esse. É a proporção exagerada que a gente dedica para determinadas coisas que fazem com que a gente fica idólatra. É o que está assim no nosso coração. E o diabo, gente, ele é especialista em nos enredar nisso. Nós temos que servir a Deus. Deus que vai suprir as nossas necessidades. Naquele versículo, quando fala buscar em primeiro lugar as coisas do alto e a sua justiça, e todas as outras são acrescentadas, ele fala que a gente não deve fazer como os pagãos, porque os pagãos não têm um Deus como o nosso que supre as nossas necessidades. É isso que ele fala. São os pagãos que correm atrás disso, porque eles não têm um Deus para suprir. Amém? Então, idolatria, gente, eu vou dar alguns exemplos, não é só adorar uma imagem. Tudo aquilo que a gente gasta a nossa vida, gasta o nosso tempo, que a gente está sempre correndo atrás daquilo, sempre com aquilo na cabeça, isso é idolatria. É a proporção que a gente faz. A pessoa que não tem o domínio próprio, ela se torna exagerado, imoderado, fora da medida, até mesmo nas provisões de Deus. Então, tudo que sai fora da medida, tudo que é exagerado, está fora do padrão de Deus, está faltando domínio próprio. Vocês lembram daquela música? Eu nunca gostei do Cazuza. Me desculpe todos os que gostam. Falo isso para as minhas filhas, eu quero morrer. Mas sabe aquela música dele? Exagerado, trago 10 mil rosas. Eu achei que tão ridículo, mas eu nunca gostei daquilo. E é isso, é tudo que é muito exagerado, sabe? É fora da medida, as coisas não são assim. Um exemplo bobo, não estou falando nada, não estou falando mal dele também, tá? Mas é assim, na hora eu vi isso, eu falei, gente, eu nunca gostei daquilo, aquilo sempre me incomodou. E tudo que sai da medida, tudo que sai, que é exagero, que sai fora do nosso controle, até mesmo nas provisões que Deus nos dá, é falta de autodomínio. As bênçãos, quando Deus nos dá alguma bênção, ao invés de nós servirmos o provedor, ficamos servindo aquilo que Ele nos dá, Deus não se agrada. Seria como se um marido desse uma casa muito boa, muito linda para a mulher, e a mulher ficasse o tempo inteiro arrumando a casa, que o espírito cumpriu, arrumando a casa, limpando, fazendo, e não fica com o marido. Não tem tempo para ele. É a mesma coisa. Quantas pessoas nós já vimos nessa igreja? Falei de propósito. Quantas pessoas nós vimos nessa igreja que vem, começa a orar por uma provisão, por um trabalho, recebe o trabalho, começa mais a servir o trabalho torna-se o primeiro lugar, esquece de Deus, some da igreja, depois você vai saber um tempo, está tudo desviado, está tudo perdido por aí. Então, é mais ou menos essa comparação. Se é Deus que nos dá determinadas coisas, nós temos que gostar daquilo, usufruir daquilo, mas ter medida
medida, moderação. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deu para entender isso? Tudo que a gente começa a servir, gastar tempo com aquilo, aquilo passa a ser uma idolatria. Gente, e quando a gente é do mundo, a gente sabe muito bem o que é isso. Quando a gente sai do mundo, a gente começa a ter essa moderação. Mas quando a gente é do mundo, você fica querendo, sei lá, um carro. A vida é para comprar aquele carro. Fica com aquilo, fica com aquilo, fica com aquilo. Você compra o carro, não passa 3 meses, você já começa a olhar para outro. Não tem fim. Uma casa, um sapato, um celular, tudo. Tudo quando a gente... Tudo que domina a nossa mente, que a gente quer, essa cobiça, essa avareza, que a gente quer pra gente, e que aquilo toma tempo, é idolatria. E é uma coisa impressionante, a coisa fica na cabeça, aquilo fica. Enquanto você não adquire, você não sossega. Isso é idolatria. Amém? Amém. Então eu vou dar alguns exemplos e eu vou fazer o seguinte, eu vou citar aonde está, para quem está anotando, mas nós não vamos abrir, porque senão fica muito comprido. Então, por exemplo, a Bíblia, ela nos dá um equilíbrio em tudo. Por exemplo, a comida. Quem que nos dá a comida? É Deus. Lá em 1 Timóteo 4, de 3 a 5, não preciso abrir, só vou anotando que eu vou passar rápido. 1 Timóteo 4, de 3 a 5, diz que o alimento é bom, e quando a gente recebe o alimento com ações de graça, é uma bênção. E isso é verdade? Deus nos dá alimento, nós comemos com alegria, com ações de graça, oramos, agradecemos, isso é uma bênção. Mas quando chega lá em Gálatas 5, 21, fala da glutonaria, que é a obra da carne. Então aí é o equilíbrio. O alimento é bom, mas a glutonaria é a obra da carne. Mateus 6, 11, Jesus fala: o pão nosso de cada dia. Então eu vejo uma medida, o pão nosso de cada dia. Não é a padaria nossa de cada dia. Tem que ter uma medida as coisas de Deus, né? Lá em Provérbios fala: glutão, enfia uma faca na tua garganta. Então, essa é a medida. A comida é uma bênção, para ser comido moderadamente, como diz assim, para comer fogo. É para comer moderadamente, para comer com ações de graça, com alegria, agradecendo a Deus. Mas a glutonaria, o exagero, já é uma idolatria, já está fora do padrão. O sono é uma provisão de Deus, né? Não sei se Deus fez o sono, sempre Ele fez, ou se foi depois do pecado, não sei, mas o nosso corpo precisa de sono. É uma bênção o sono. Em Salmo 127, 2 diz assim: Deus dá aos amados enquanto dorme. Tem mal vou só dormir, né? Que Deus dá aos amados enquanto dorme. 127, 2 do Salmo. Isso, na verdade, é uma figura muito grande do descanso que nós temos que ter em Deus. Nós temos que confiar tanto em Deus que nós descansamos, mas o sono é uma bênção. Mas em Provérbios 6, 9 fala assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Então tudo, gente, a Bíblia dá um equilíbrio. A Bíblia também fala: aquele que não trabalha, trabalha e que não coma. Vocês estão entendendo? Não tem nada errado na comida, não tem nada errado no sono, não tem nada errado no carro, não tem nada errado na casa, não tem nada errado no celular, em tudo, não tem nada errado. O exagero, quando sai da medida, é que é a idolatria. Prosperidade é uma bênção de Deus. Salmo 35, 27 diz assim: Ele se compraz na prosperidade do seu servo. Mas Mateus 6, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou agrada a um ou desagrada a outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamão. Então isso não é que a Bíblia se contradiz, não, é que a Bíblia dá o equilíbrio. Então quando eu passo da medida, é que eu estou idolatrando. E isso, gente, em tudo. Eu estou dando alguns exemplos aqui, estou dando de coisas que Deus nos deu. Até nas coisas que Deus nos deu, a gente pode passar mais. 6 de Mateus 6. É Mateus 6, 24. Também pode servir os dois senhores. Mas nós vamos abrir Lucas
que lá tem uma palavrinha que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e para a gente ler. Esse nós estamos abrindo. Lucas 21, verso 34. É Jesus que está falando. Nós estamos falando que temos que ter moderação. E tudo que sai da moderação é idolatria. Então, Lucas 21, verso 34, fala assim: acautelai-vos, pois, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu quero pegar aquela parte que fala assim: que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. Quem tem nessa tradução glutonaria? A mesma coisa, tá? Orgia e glutonaria. A expressão da palavra quer dizer entregar-se em excesso a qualquer coisa. É isso que significa. Então, não fiquem sobrecarregados com a consequência dessa entrega em excesso a qualquer coisa. Então, tudo que a gente se joga de cabeça e só pensa naquilo, e só faz aquilo, e só vive para aquilo, é idolatria. E aqui Jesus está falando: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências dessa entrega exagerada, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, gente, é o domínio próprio que vai nos livrar de todos esses excessos. A hora que a gente está assim, muito empolgado com uma coisa, que está vivendo só para aquilo, o Espírito Santo vai acender uma luzinha vermelha, aí é hora de parar, de moderar, e em primeiro lugar tem que estar Jesus, tem que ter moderação. Aí a gente entende aquele versículo de 1 Timóteo 1,7 que fala que Deus nos dá espírito de poder, amor e moderação. Dá para entender agora o que é essa moderação? É esse equilíbrio em tudo nas coisas de Deus. Amém? Então a gente, infelizmente, nós não somos idólatras de imagem, mas com certeza nós idolatramos muita coisa, né? A gente tem muita coisa que toma o nosso pensamento e a gente precisa desse domínio próprio para libertar disso. Bom, a segunda função do domínio próprio é vencer a imoralidade. Então, lá em 1 Coríntios 10, vocês deixam sempre lá marcado, que a gente vai indo para lá e para cá. Mas 1 Coríntios 10, verso 8. Coríntios 10, verso 8 fala: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Então, imoralidade, prostituição, fornicação, tudo é a mesma coisa. Vem da palavra porneia, que é a mesma palavra de pornografia. Então, porneia quer dizer tudo que é relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita? Toda relação fora do casamento é uma relação sexual ilícita. Aos olhos de Deus é uma prostituição, é um adultério. E a gente também pode falar assim: bom, essa também nós estamos livres, né? Tem aqui todo mundo casado, todo mundo namorando certo, mas mesmo assim existe a prostituição espiritual, que a gente não pode esquecer. Então vamos abrir
em Tiago 4. Deixe marcado aí, vamos para Tiago 4. Eles morreram no deserto por causa da imoralidade sexual. Mas nós vamos entender a imoralidade espiritual também. Tiago 4. Tiago 4, verso 4, começa assim: infiéis. Quem que tem a tradução aí? Adúlteras. Adúlteras e adúlteras é a tradução mais correta. 4:4. Então, infiéis, até no rodapé da minha Bíblia está escrito no original adúlteras. Então, adúlteros e adúlteras. Verso 4, né? Infiéis, que quer dizer isso, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, gente, aos olhos de Deus, a amizade com o mundo, o nosso coração lá no mundo, é adultério, é imoralidade. Nós seremos adultos espirituais, porque a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Nós precisamos do domínio próprio para vencer isso, porque senão a gente não consegue. Vamos para 1 João. Vocês estão aí em Tiago, vão ir um pouquinho mais para o final da Bíblia, 1 João 2, verso 15. Então, mesmo aqueles que não praticam relações sexuais ilícitas fora do casamento, às vezes praticam isso aqui, que é o adultério espiritual. Então, 1 João 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Concupiscência é uma cobiça fortíssima. Não deixa de ser cobiça. Gente, é o que eu falei. Quando a gente está no mundo, a gente sabe muito bem o que é isso. A gente tem uma coisa, a gente já quer outra. A gente tem a outra, a gente já quer outra. Não tem fim e o diabo trabalha para isso. Então é uma coisa que não satisfaz. Aquilo começa a martelar na nossa cabeça. E enquanto a gente não consegue aquilo, enquanto a gente não faz aquilo, a gente não sossega. E a gente, o que acontece? Por que é um adultério? Porque você está pensando só naquilo. A tua cabeça está só naquilo. Você não tem tempo para Deus. Não sobra tempo para Deus. Aí a gente vai e fica um pouquinho com Deus. Vai ficar chato. Logo fica chato. Porque pensar naquela coisa do mundo é muito mais prazeroso. Lutar por aquela coisa é muito mais prazeroso. Por isso que é adultério espiritual. Por isso que é inimizade com o mundo. Simplesmente porque não cabem duas coisas na nossa cabeça, na nossa emoção. A gente ocupa todo o espaço com aquilo e um pouquinho vai para Deus. E logo cansa e já sai. A gente só quer as coisas do mundo. Isso aos olhos de Deus, é adultério. Vamos abrir em Gálatas 5. Eu estou indo meio rápido porque a gente tem muita coisa para ver, mas vocês estão entendendo, né? Sim? Estão se sentindo adúlteros com Deus? Ai, como é triste. Gálatas 5. Então, gente, essa coisa do mundo que nos atrai, gente, e nós vivemos numa época que misericórdia, viu? Não é? Que alguns anos atrás era muito mais fácil, eu acho, né? Ai, a gente quer tudo. Então é Gálatas 5.
Santo, cheio da graça de Deus, porque aí a gente vai estar satisfeito, aí a gente vai estar completo e essas coisas vão ficar no lugar delas, porque não tem nada de errado de querer, como eu já disse, um carro, um sapato, uma viagem, um vestido, não tem nada errado. O que não pode é, para medir isso, a gente tem que ver quanto tempo isso toma na minha vida, né? Quanto que eu dedico para Deus e quanto que eu dedico para isso. Gálatas 5, 13 fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gente, o que isso quer dizer? Que nós somos livres. Nós somos livres, né? Jesus, lá no verso 1, fala que a liberdade foi que Cristo nos libertou. Antes de converter, nós éramos escravos do pecado. A gente não conseguia fazer nada que não fosse o pecado, a carne vencia. Mas hoje nós somos livres até para pecar. Entendeu? Deus nos deu liberdade até para pecar. Porque hoje a gente pode optar. Quando a gente está dominado pelo inimigo, é muito mais difícil você falar não para o pecado. Porque você não tem Espírito Santo dentro de você, você não tem esse poder, essa força, então é muito mais difícil. Mas hoje nós somos livres até para pecar. Antes nós éramos escravos. Então não tem razão para que a gente fique nessa, eu não consigo. Se não consegue, meu irmão e minha irmã, vamos ver como está esse Espírito Santo aí dentro de você. Se é que está. Porque se está, você consegue. É só você ir buscar que você consegue. Né? Nós acabamos de ler que Deus não dá tentação maior que nós não possamos suportar. Então tem alguma coisa errada. Então agora eu sou livre para dizer não para o pecado, para dizer não para a minha carne, para dizer não para o mundo, para dizer não para o diabo. Antes eu não era. Antes eu não conseguia, aquilo me levava. Eu era escravo do pecado. A inclinação da minha carne era para aquilo. Mas agora não, agora tem o Espírito Santo dentro de mim. E esse Espírito Santo vai militar com a minha carne. Nós vamos ver quem que vai vencer. A minha vontade vai ficar cada dia mais alinhada com a vontade de Deus. É isso que a gente tem que ver. A gente não pode usar da liberdade para pecar. A gente tem a liberdade para dizer não para o pecado. Tudo aquilo que você e eu, tudo aquilo que a gente não consegue dizer não, aquela coisa está nos dominando, nós temos que parar e ver o que está acontecendo com isso. Você está escravo daquilo. Se você não consegue falar não para comprar uma coisa, se você não consegue falar não para uma comida, se você não consegue falar não para um cigarro, se você não consegue falar não para uma bebida, você é escravo daquilo. E você hoje é livre e está dando ocasião para pecar. Como diz aqui, não useis da liberdade para dar ocasião para a carne. Porque nós somos livres para pecar. Se você não consegue ficar um dia sem tomar café, sem comer um chocolate, sem beber uma cervejinha, sem tomar uma Coca-Cola, você está sendo dominado por isso. E aí a gente tem que pensar, e aí nós vamos estar, como que nós estamos falando, isso aos olhos de Deus é uma imoralidade, porque é um adultério. O outro está vencendo, e quando seria o Espírito Santo que teria que estar vencendo. Amém? Amém? O domínio próprio que vai nos capacitar para isso. Terceira função do domínio próprio. Qual que é a terceira? Não tentar o Senhor seu Deus. Segundo o nosso estudo, ali o texto de 1 Coríntios, eles tentaram o Senhor seu Deus, o Senhor Deus nosso, quando eles falaram contra, quando Arão, Miriam, quando eles falaram contra a autoridade instituída por Deus, a autoridade de Moisés. Todas as
as vezes que nós somos rebeldes a autoridades, todas as vezes que nós não nos submetemos a autoridades instituídas por Deus, nós estamos tentando o Senhor seu Deus e Ele não se agrada disso. Essa rebelião vem de um espírito do anticristo. Espírito não é o anticristo, a pessoa anticristo. A pessoa do anticristo vai ser um homem que ele vai ser totalmente possuído pelo espírito de anticristo. O espírito de anticristo ou antideus, como alguns também falam, existe sempre. Aliás, foi isso que aconteceu com Lúcifer, né? Que era o anjo de luz, a estrela da alva. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus, foi o primeiro pecado. Então Deus instituiu autoridades, e todas as vezes que a gente resiste à autoridade, nós estamos tentando o Senhor seu Deus. Senhor Deus, Ele não gosta disso. A nossa carne é rebelde, a nossa carne não gosta de autoridade, mas além de ser carnal, esse pecado é demoníaco, porque a gente faz um coro com o anticristo e a gente fica fazendo a vontade dele. A autoridade foi instituída por Deus. Gente, mais ou menos, para trazer assim um exemplo bem no nosso dia a dia, você quer ver uma coisa que a gente não agrada? Por exemplo, a gente vê muito isso em casa quando a gente tem duas funcionárias. Você chega para uma funcionária e fala assim: fulana, quando a ciclana chegar, você pede para ela lavar aquela cadeira. A fulana chega, fala para a ciclana: ciclana, a patroa mandou lavar aquela cadeira. A patroa deu essa autoridade para a fulana falar. A ciclana fala assim: não é você que manda em mim, é a minha patroa. Isso a gente vê muito. A quem a ciclana está desafiando? É a fulana? Não, é a mim, é a patroa. Então, quando a gente não obedece à autoridade que é instituída por Deus, nós estamos indo contra Deus. Entenderam? Então, o sistema que Deus montou tem autoridade, não autoritarismo, autoridade. Então, a família, Deus instituiu os pais, os filhos sendo submissos aos pais, a mulher sendo submissa ao marido. Quando a mulher não é submissa ao marido, os filhos não é submissa aos pais, estão tentando o Senhor seu Deus, estão agindo fora da autoridade. Estão entendendo? E todo mundo tem alguma autoridade. Esse espírito de rebelião a gente tem que rejeitar, e é o domínio próprio que vai fazer com que a gente consiga vencer isso, porque isso vem do anticristo. Isso não é de Deus, isso é demoníaco. Gente, porque Deus instituiu assim. Nada funciona sem autoridade. Nada. Igreja não funciona sem autoridade. Uma escola não funciona sem autoridade. Uma instituição não funciona sem autoridade. Um país não funciona sem autoridade. Vira anarquia, vira bagunça. Por quê? Porque foi Deus que instituiu. Então, todas as vezes que nós vamos contra a autoridade, nós estamos indo, na verdade, contra Deus. Geralmente, as pessoas chegam para pedir conselho, alguma coisa para a gente. Um filho chega e fala assim: mas como que eu vou ser submissa ao meu pai? Meu pai é uma tragédia, meu pai é uma coisa horrorosa, né? Ou a mulher: como que eu vou ser submissa ao marido? Meu marido é uma peste, como que eu vou ser submissa? Como que a gente tem que aconselhar? A Bíblia diz: filhos, sede obediente a vossos pais, honrai pai e mãe, ponto. Não fala: filhos, sejam obedientes aos pais bons, aos pais legais. Não. Então, o que acontece? Eu sou filha, meu pai é uma peste. Eu não faço eu sou filha de Deus também, né? Filha de Deus, filha carnal desse homem aqui que é uma tragédia. Eu não vou ser submissa a ele porque ele é uma tragédia. O que Deus
fazer por mim? Nada. Agora, qual que é a minha parte? Eu vou ser submissa a Ele, que é a minha autoridade, vou orar por Ele, porque é o que a Bíblia manda, orar pelas autoridades, tanto as autoridades governamentais como todas. Quando eu sou submissa e oro por essa autoridade, que é um déspota, Deus vai restringir o mal nele, por amor de mim. Entendendo? Como que Deus vai agir se eu não faço a minha parte? Eu estou falando como filha, mas eu como esposa, eu como uma funcionária, eu como alguém que Deus tem sobre mim. Então a gente tem que, isso é tentar o Senhor seu Deus. Quando nós fazemos a nossa... Gente, nós nunca vamos ser submissos a ninguém, porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem um problema. A gente sempre vai achar o problema, o defeito em alguém. Então nós não vamos ser submissos a ninguém, não vamos conseguir nunca entrar na palavra de Deus. Amém? Eu quero abrir só em Romanos 13, depois eu vou dar outra referência, mas vamos abrir em Romanos 13 para a gente ver uma coisa muito interessante. Romanos 13 é um capítulo muito bom da Bíblia. Romanos 13, nós vamos ler o verso 1 e 2 só. Foi constituída por Deus. Se a gente não é submissa, aquela autoridade, na verdade, nós estamos sendo insubmissos a Deus. E vai ser trazido para as nossas vidas condenação, e isso é atentar o Senhor seu Deus. Depois vocês podem ler 1 Pedro 2, do verso 13 ao 17. E a última função de como vencer, a última função é Pedro 2, de 13 a 17. E a quarta função do domínio próprio, esse aqui nós vamos falar mais rápido, nós já falamos muito disso, todo o tempo a gente fala disso, é vencer a murmuração. Vencer a murmuração. É só o domínio próprio que faz com que a gente vença a murmuração. Murmurar quer dizer queixar, resmungar. O povo de Israel o tempo inteiro se queixava e murmurava contra os líderes, contra Moisés e contra os líderes. Queixar e murmurar, essa queixa que a gente faz dos líderes, contamina muito. Se é líder de igreja, contamina toda a igreja. Se é líder numa repartição, contamina a repartição inteira. Então, tudo que a gente queixa, a gente fica falando mal do fulano, do ciclano, que é um líder ou de qualquer outra coisa, isso contamina o ambiente, contamina as pessoas. O texto que a gente é baseado nisso, nós não vamos ler, porque também já lemos várias vezes, é Tiago 3, de 6 a 9. Quando fala que a língua é fogo, que a língua contamina todo o corpo quando ela é usada fora do padrão de Deus. Então contamina o nosso corpo, mas também contamina o corpo de Cristo, é todo o corpo que sofre. Depois fala que nenhum homem consegue domar a sua língua. Quem doma é o Espírito Santo, nenhum homem consegue. E ele faz uma comparação com o cavalo e com o navio. O cavalo é um bicho forte. Ele fala que um freio na língua domina todo o corpo. E fala lá que um navio, gente, navio é uma coisa imensa, que até na tempestade, com vento, com tudo, um leme controla. Então ele faz essa comparação. Quando a pessoa controla a língua, ela controla o todo dela, é um domínio próprio. A nossa carne é incapaz de controlar. E nós vamos fazer um intervalo aqui, mas cultivar esse domínio próprio, a primeira maneira de cultivar o domínio próprio é domando a língua. Então nós vamos voltar falando um pouco mais disso. Amém? 10 minutinhos de intervalo. Que quando a gente quando a gente pode cometer o adultério espiritual, né? Nós vimos que ali naquela passagem
infiéis, quer dizer, adúlteros e adúlteras, quando nós temos mais amizade com o mundo do que com Deus, isso significa um adultério. Vimos a terceira função do domínio próprio, que é não tentar o Senhor seu Deus, e que nós tentamos o Senhor Deus todas as vezes que somos contra as autoridades instituídas por Ele. E a quarta função do domínio próprio é vencendo a murmuração. A gente consegue vencer a murmuração com o domínio próprio. Senão a gente fica falando, e aquilo vai contaminando tudo e contamina a gente também. Então a gente precisa desse domínio próprio para vencer tudo isso. E agora nós vamos ver como cultivar o domínio próprio. E uma das maneiras de cultivar é controlando a língua, né? Então está mais ou menos no mesmo assunto da murmuração. E eu dei o texto, né, de Tiago, aquele que a gente já leu várias vezes, já fizemos tudo sobre isso, Tiago 3, por isso que eu não estou repetindo. E eu vou ler e vou falar alguns versículos. Vocês anotem, mas também não vamos abrir, porque já falamos muito e a gente tem outro assunto para tratar, então eu não quero demorar com isso. Então, em Provérbios 21, 23, diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Né? Então, o que guarda a boca e guarda a língua, guarda a sua alma das angústias. Quantas angústias nós passamos por causa da nossa boca? E eu não estou falando hoje aqui, porque já falamos muito, do que a gente fala para os outros. Eu quero falar aqui o que a gente fala de nós mesmos. Muitas vezes a gente levanta e já começa: ai, eu estou cansado, ai, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo parar de murmurar, eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo ter esse fruto do Espírito. Olha quanto que você está falando para você mesmo, né? Eu não consigo estudar, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada direito. Isso a gente tem que guardar a nossa boca e a nossa língua dessas palavras proferidas contra nós mesmos. Provérbios 6, 2 fala assim: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Então, muitas vezes nós nos enredamos pelas nossas próprias palavras, né? Assim, do que a gente fala que não deve falar, esse exemplo mesmo que eu dei. Nós nos prendemos nessas palavras da nossa boca. Não cabe aqui, mas eu lembrei agora de falar, o que está ali no mural. Para acabar com um problema, a gente tem que parar de falar dele. Porque a gente fala do problema, a gente alimenta aquele problema. A gente alimenta a nossa mente, a mente alimenta a nossa boca, e aquilo vai. Quer acabar com o problema? Para de falar dele. Então a gente precisa dominar a nossa língua, e é o domínio próprio que faz isso. Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então nós temos que guardar o nosso coração, porque em Mateus 12, 34, Jesus fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, para a gente dominar a nossa boca, nós temos que guardar o nosso coração. Como que guarda o coração? Gente, a gente tem que ir lá dentro, a gente tem que se autoexaminar, tem que ver se está com mágoa de alguém, tem que ver se está com algum problema, tem que colocar tudo isso para Deus. Tudo que está lá dentro, nós vamos acabar falando. Só para quem estiver anotando, é Provérbios 4, 23, que fala que nós temos que guardar o coração, e Jesus fala em Mateus 12, 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É muito sério o que nós falamos. É muito sério o que nós falamos de nós mesmos e o que nós falamos dos outros. É muito sério. Gente, isso na Bíblia e no padrão de Deus é tão sério que quando a gente recebe Jesus Cristo, o que Romanos 10 fala?
que nós temos que falar com a nossa boca. Se você aceitou Jesus no seu coração, você tem que falar que você crê em Jesus, o que está no seu coração. Está lá em Romanos 10, 9 e 10. Fala, se confessares a Jesus com a sua boca, isso faz parte, gente, do ato de receber Jesus Cristo. Então é importante o que nós falamos. Nós não podemos falar, não é bem assim. É bem assim sim. Nós temos que pedir esse domínio próprio para controlar a nossa boca. Quanto mais nós controlamos a nossa boca, mais nós temos domínio próprio, mais a força do Espírito Santo fala através de nós. Eu quero enfatizar de novo, porque eu, na verdade, sempre soube disso, e vocês também, mas eu nunca fiz essa ligação de como é importante o que a gente fala, que no ato de receber Jesus nós temos que falar. Quantas vezes a gente fala, você já aceitou Jesus? Levanta a mão, então vem aqui, tem que falar. Não, mas eu já aceitei, mas tem que falar. A palavra cria vida, e cria vida ruim e vida boa. Então, tá amiguinho do Papa, né? Só fala do Papa. Bom, então, para cultivar o domínio próprio, do jeito de cultivar é controlando a nossa boca. Segunda maneira de cultivar é fortalecendo o homem interior. Ou seja, o homem criado de novo, o novo homem, vamos dizer assim, que nasceu de novo. Temos que fortalecer. Quando nós nos convertemos, antes de converter, que natureza que nós temos dentro de nós? Adâmica, a natureza carnal. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ter que natureza? De Cristo, né? Nós passamos a ser, inclusive, cristãos. Nós passamos a ter a nova natureza. Mas a natureza adâmica continua. E nós temos que cultivar, fortalecer a natureza nova, o novo homem, o cristão que está dentro de nós. Como que nós fortalecemos? Nós fortalecemos o novo homem alimentando o homem espiritual. Isso a gente já sabe, já foi falado muitas vezes, né? Então é leitura bíblica, é oração, é buscando a Deus todo dia. Essa é a nossa parte, né? Oração, jejum quando precisar, lendo a palavra, praticando a palavra. Nós vamos fazendo esse homem espiritual, vamos colocar assim, crescendo mais. E o homem carnal, a gente vai matando ele de fome, né? Então a gente vai deixando de fazer as coisas que a carne gosta. Isso a gente pede a ajuda do Espírito Santo, e com isso nós vamos desenvolvendo, vamos fortalecendo esse homem interior. Sempre a gente conta aqui a história do menininho que a mãe falou para ele que ele não tinha que mais nadar num determinado rio. E ele ia para a escola, e quando ele voltava da escola ele nadava no tal rio. E a mãe proibiu ele de nadar no rio. E ele falou, tá bom, eu não vou mais nadar no rio. Prometeu para a mãe. Mas quando ele saiu e foi para a escola, ele pôs um calção na mochila dele. O que isso significa? Significa que ele está dando provisão para o pecado. Porque se ele passa pelo rio e ele não tem um calção, fica mais difícil dele entrar no rio. Mas se o calção está ali, fica mais fácil. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem problema de compra? Não vai no shopping. Tem problema de bebida? Não senta em mesa de bar. Não faça provisão para o seu pecado. Desse jeito a gente vai matando o velho homem. Teu problema é de língua? Evita quem fala muito, quem faz fofoca, quem fala mal. A gente vai matando o velho homem. E vamos alimentando e fazendo crescer o homem, como que fala? Espiritual. Bom, vamos abrir em Gálatas 5, nós vamos ver aqui alguns versículos, que é disso que eu estou falando. Gálatas 5. Acho que agora vocês podem marcar ali, Coríntios.
Gálatas 5, verso 16. Vocês sabem tudo isso aqui, então vamos ler. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então essa luta existe, eu estou mostrando isso. Nós temos as duas naturezas e uma milita contra a outra. Vamos abrir agora em Efésios 3. Gálatas, o próximo livro é Efésios. Efésios 3. Verso 16. Efésios 3, verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, gente, nós temos essa força através da riqueza e glória de Jesus. Ele pode nos conceder que nós sejamos fortalecidos com poder, através de quem? Do Espírito Santo. Aonde? No homem interior. Então nós temos que nos alimentar mesmo, buscar isso de Deus, para que esse homem interior seja fortalecido. A segunda maneira de nós fortalecermos o homem interior é confiando que Jesus Cristo fez tudo isso por nós na cruz. Parece tão óbvio, né? Confiando que Jesus Cristo e a sua obra na cruz é o que faz isso pra gente. É Ele que nos fortalece. Gente, isso é muito óbvio, mas a gente precisa crer e buscar isso. A gente, no fundo, não crê na obra da cruz. Foi através da obra da cruz que nós pudemos ser feitos novo homem, e é através dessa obra da cruz que nós vamos fortalecer. Vocês já vão entender. E não abre ainda agora, vamos só escutar. Romanos 7 é um capítulo que Paulo, ele começa assim a falar, e Paulo é todo cheio das coisas, né? Ele fala muito. E ele fala, o que acontece comigo? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu faço. A força do pecado que habita em mim faz com que eu faça isso. E ele fica desesperado. O que é isso? É a luta da carne com o Espírito. Vamos então abrir lá, em Romanos 7, quando ele fica assim, desesperado por causa disso. Nós vamos ver tudo o que acontece. Romanos 7. E aonde que ele vai encontrar a vitória? Romanos 7, começando no verso 15, nós não vamos ler, e ele vai falando no verso 18, querer bem está em mim, porém efetuá-lo não, e patati patatá. Quando chega no verso 24, ele fala assim, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo fica desesperado, porque ele está vendo aquela luta interior e ele quer saber quem que vai livrar ele daquilo. Aí no verso 25 tem a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é só Jesus Cristo que faz essa ponte, que faz essa possibilidade de nós fortalecermos o nosso homem interior. Ele continua terminando dizendo que essa luta continua, mas ele fala, graças a Deus por Jesus como que fala? Que me dá isso. Só que a gente precisa crer nisso. A hora que o homem interior, o homem carnal está levantando, nós temos que ir para a cruz, gente. É lá que nós vamos matar a nossa carne. O que Jesus disse? Tome a sua cruz e siga-me. Então,
para fortalecer o homem interior, para fortalecer o homem espiritual, nós temos que matar a carne. Como que faz isso? Cada um tem que saber aonde que está a sua carne. Cada um tem que pegar aquela coisa que você sabe que é carne, que é o mal que você não quer fazer, que você faz, ajoelhar e colocar isso diante de Deus. E crer. E proclamar que a vitória da cruz te dá a vitória naquilo também. Amém? Gente, isso é uma coisa tão dificinha de explicar. Porque é tão simples, mas é uma coisa que vai depender da experiência de cada um. De cada um identificar a obra da carne que está sobressaindo contra esse homem espiritual e crucificá-la. É ir lá no pé da cruz, porque lá você resolve. Aonde que é lá? Lá no seu quarto. Fecha a porta. Vai ter com Deus. Vai orar. Coloca aquilo diante dele. Fala, Senhor, eu quero morrer essa carne aqui minha. E é todo dia, gente. Todo dia. Até que vai chegar uma hora que esse hominho carnal vai ficar pequenininho e o homem espiritual vai ficar maior e nós vamos ter mais domínio próprio. Amém? Amém. E logicamente que não tem nenhuma fórmula. Eu até gostaria de ensinar para vocês uns exercícios espirituais, né? Ficar assim sentado em flor de lótus, né? Posição de flor de lótus, fazendo acendendo não sei quantas velas, seria bem mais fácil, mas não tem fórmula. Não tem. Né? E uma coisa que é chovendo molhado, que nós já falamos muito aqui, uma das maneiras é assimilando a palavra de Deus. O que assimilou? Viu a palavra, comeu, engoliu, ela passa a fazer parte de você. Então, na hora que tem um problema, aquela palavra já está lá, já é você, já faz parte de você. É uma arma. Outra arma é o louvor. Jesus fala que o louvor é uma força. Então, não é louvor de ficar cantando, papagaiando, mas é o louvor de agradecimento, é o louvor de exaltar o nome de Deus. Não é louvor só de música, de cantar. É o louvor, ter uma atitude de adoração, de louvor, de agradecimento. Tudo isso fortalece o homem interior. Amém? Amém. Mais um e o último, de como a gente cultivar esse domínio próprio, é recebendo a graça de Deus. Recebendo a graça de Deus. O que é graça, gente? Quem sabe um amor imerecido. O que mais? Poder de Deus. O que mais? É tudo que nós recebemos de graça. É tudo que recebemos de graça. É uma bondade do Senhor. Hã? É uma bondade de Deus. É uma bondade de Deus. É tudo isso. Vou tentar explicar para vocês mais um pouquinho o que é graça. Quando o homem pecou, o homem conversava com Deus todo dia, né? E tinha comunhão com Deus. Quando o homem pecou, entrou o pecado e ele separou de Deus. Ficou Deus aqui e o homem aqui. E a Bíblia diz que onde está o pecado, Deus não pode entrar. Então, como que Deus ia chegar nesse homem se esse homem tem pecado? É a graça de Deus. A graça de Deus é um atributo pelo qual o homem chega, o Deus chega até o homem. E hoje, quem que é a nossa graça? Jesus. Jesus é aquele que fez a ponte definitiva. A graça é um atributo de Deus para chegar no homem pecador, porque senão ele não poderia chegar. Então, a graça é algo de Deus que nós não fazemos nada. Ele que, através desse atributo, ele chega até a nossa vida. Estão entendendo? Mais ou menos? E hoje, que é muito mais fácil, eu acho, para a gente entender, quem que é a nossa graça? Jesus Cristo. Ele é que fez ele que abriu esse caminho. Ele que é a graça que habita em nós. Então, a graça, ela vai nos fortalecer. Porque a graça, gente, nós vamos ler lá em Romanos, a graça fala que ela nos firma em Jesus. Ela faz que a vida cristã seja firmada. Nós sempre, quando falamos de graça, falamos assim, pegamos lá de Efésios, pela graça sois salvos. Para que você, não lembro agora o que fala, mas
fé não é dom seu para que ninguém se glorie, né? Mais ou menos isso. Tudo bem, é pela graça de Deus que nós somos salvos, senão nós não seríamos salvos. Mas a graça de Deus nos firma na vida cristã. Então nós temos que aprender a receber essa graça. Então vamos abrir Romanos 5, nós vamos ver alguns versículos, vai começar a clarear. Romanos 5, verso 1. A graça de Deus é um atributo de Deus pelo qual Deus pode lidar com o pecador. É um atributo dele. E Romanos 5:1 fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz é quando a gente volta a comunicar com Deus, volta a ter comunhão com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e glorifiquemo-nos na esperança da glória de Deus. Então a graça nos firma na vida cristã. Além de nos salvar, que é pela graça e não é pela fé, é através da graça, ela nos firma. Vamos para Hebreus 4. Hebreus 4. Verso 16. Esse versículo é lindo, todo mundo conhece. Então a graça é um atributo de Deus pelo qual Deus pode lidar com o pecador. E é Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele é que nos faz essa união. Agora, em Hebreus 4, verso 16, fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, você está precisando de socorro, está precisando de Deus, não busque aqui, não busque ali, não busque no mundo, não busque na força, não busque no homem, busque no trono da graça, ali que está a fonte. Gente, é vago. O que é o trono da graça? É onde está Deus. Aonde que está Deus? Deus, através do Espírito Santo, está aqui dentro de nós temos que ter esse encontro. Como que a gente faz? Fecha a porta sobre si. Vai ter com Deus, vai no trono da graça. Chega lá, fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou precisando de socorro nessa situação, eu não sei mais o que fazer, antes de procurar os outros caminhos. Gente, isso é uma experiência pessoal de cada um. É uma coisa que, infelizmente, não tem uma forma. Não sei se é infelizmente, mas é uma coisa que a gente tem que ter experiência com Deus. Não tem como eu falar aqui e dar uma forma. Não tem. Vocês estão entendendo? Quem já passou por isso sabe. É aquele tempo que a gente dedica a Deus, que a gente busca em primeiro lugar as coisas de Deus. Você vai lá no trono da graça, lá é a fonte. Aí Ele te sustenta, Ele fortalece, Ele te dá domínio próprio. Você sai dali uma nova criatura para enfrentar aquela situação. Então, como que a gente cultiva o domínio próprio? Uma das maneiras é recebendo essa graça de Deus. Como que recebe? Vai lá no trono da graça. Ela que vai nos firmar nisso. Aí mesmo em Hebreus, verso 12, capítulo 12. Capítulo 12. Verso 28. Capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, quando nós retemos a graça, nós servimos a Deus assim, de modo agradável. Fica agradável servir a Deus, com reverência e santo temor. Nós precisamos dessa graça. Amém? Amém.
Agora, lá em Tiago fala que Deus dá graça para quem? Para quem que Deus dá graça? Hã? Para os filhos? Para os humildes. Quem falou? Você, Fran? Deus dá graça para os humildes. O que é ser humilde? Ser humilde, gente, não é ser pobre financeiramente. Ser humilde não é ter carinha de coitado. Aliás, é coisa que Deus detesta. Detesta. Eu fico assim impressionada de ver, hoje eu vamos ver uma passagem. Tem horas ali que, coitado de Jeremias, está chorando, já não tem mais o que fazer. Deus fala assim: peraí, eu vou te mostrar coisa pior, amiga. Deus detesta carinha de coitado. Ele não fica com dó. Ele fala: levanta que eu vou falar com você. Então não adianta isso, né? Não é isso ser humilde, não é ser pobrinho, não é ter a cabecinha baixa, não é aquele que concorda com tudo, isso é complacência. Não é isso. Humilde é você ter noção exata de quem você é e de quem é Deus. Quando você sabe que você é isso, é pó, e Deus é tudo, quando você entende isso e vive essa verdade, isso é humildade. Se você não sente assim, na hora de um problema você vai resolver porque você acha que você é Deusinho. Você está entendendo o que é humildade? Humildade é entender que dentro de nós não temos nada para fazer a parte de Deus, é lógico. Nós sempre temos a nossa parte, mas na parte de Deus nós não temos. Isso é ser humilde. Nos soberbos, Deus não atua, aí Ele não dá humildade. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, isso não é ser humilde. A graça não está para esse. Quando Deus fala que Ele escolheu as coisas loucas, as coisas vis, as coisas que não são, para Ele atuar ali, que Ele fala lá em Coríntios, quando a gente entende isso, que nós somos coisas fracas, coisas loucas, coisa tudo, isso é ser humilde. Estão entendendo? Quando a gente acha que a gente é grande coisa, quando a gente quer fazer as obras de Deus, quando a gente não espera em Deus, não é ser humilde. Aí nós não vamos ter a graça de Deus. Paulo teve uma hora na carreira dele que ele estava arrasado. Ele não sabia mais o que fazer. Ele estava desesperado. Aí ele fala que ele não estava sabendo como lidar com aquele mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, né? Que ele chama de espinho na carne. E por 3 vezes ele vai para Deus e pede para tirar aquilo. Por isso que eu falo que Deus não tem peninha não de quando a gente fica assim fazendo muito drama para ele. Vamos abrir em 2 Coríntios. Vamos ver isso. 2 Coríntios 2. Então Paulo, gente, ele estava, coitado, acabado. Ele não sabia, olha gente, e se tem alguém que sabia o que era sofrer, era o tal do Paulo. Porque ele foi, quase morreu, naufragou, né? Tudo aconteceu com ele, né? Saía correndo, o povo queria bater nele, matar, foi ficado por pobre, aconteceu tudo com o Paulo, né? Então ele sabia. Levou chicotada, 39, 40 menos 1, né, que ele fala. E ele está numa situação aqui trágica. Aí no capítulo 12, verso 7, ele fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, ou seja, para ele ficar humilde. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: ô Paulo, que dó, vou tirar assim, porque está muito triste o que está acontecendo com você, né? Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, e Paulo entendeu rapidinho, que aí ele continua: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, gente, o que Deus queria fazer? Deixar Paulo no lugar dele, porque Paulo, ele foi assim, um grande homem antes de converter. Ele era rico, ele era famoso, ele era inteligente, ele era tudo. Ele se converteu, aconteceu tudo isso, mas ele era um grande apóstolo. A carne dele, por um rapidinho, podia se ensoberbecer, porque ele fez muita coisa, ele abriu muitas igrejas, ele fez muita coisa. Então Deus deixou um espinho na carne, a gente não sabe exatamente o que é isso, e Deus falou para ele: Paulo, minha graça te basta. Então Deus dá graça para os humildes. Vamos abrir o Evangelho de João. Estamos acabando, achei que eu vou demorar mais. Eu corri tanto, fiquei com medo. Evangelho de João, capítulo 1. Quando a nossa capacidade humana termina, começa a graça de Deus. Amém? Amém. Enquanto a gente tiver uma capacidadezinha desse tamanho, Deus não age. Mas quando a nossa capacidade humana termina, aí que Deus começa a entrar. A graça de Deus nos inunda. Deus não dá graça para os soberbos. Humilde é saber que a gente depende em tudo de Deus. Humilde, vou repetir, não é ser pobrinho, nem com uma carinha de coitadinho, nem aceitando tudo. Humilde é reconhecer a nossa pequenez. Amém? Agora João 1, verso 14. É lindo esse versículo. E o verbo se fez carne, é Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai. Então Jesus é a encarnação da graça, porque Jesus que nos dá essa ligação de novo com o Pai. Por isso que é Ele que resolve o nosso problema. Por isso que Paulo, quando estava lá naquela luta, quem que vai vencer? A carne ou o Espírito? A carne ou o Espírito? Ele disse assim: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é a graça. Ele é o verbo, Ele é a verdade é a palavra. Mas para a gente, quantas pessoas que têm a Bíblia, que lê a Bíblia, que conhece a palavra e não consegue viver aquilo? Está faltando a graça de Deus. Está faltando a graça, é isso que a gente precisa buscar. A graça vai nos dar capacidade para andar na verdade. A graça é esse atributo que age através das nossas vidas. Para isso nós temos que reconhecer o tanto que nós somos pequenos e deixar Deus agir. Nós não temos que fazer nada com as nossas mãos. Gente, nada com as nossas mãos do que a parte de Deus. Nós não temos que fazer obra de caridade, nós não temos que ficar de joelho não sei quantos dias, nada disso. Nós temos a nossa parte para fazer, a nossa parte humana, nós temos que orar, temos que buscar, não dar provisão para o pecado, isso a gente faz, mas o resto é com Deus. Nós temos que começar a entender isso, que Jesus é a encarnação da graça. Como que a gente vai conseguir isso? Lá no trono de Deus, indo lá, batendo, pedindo, buscando. Jesus disse: bata, que a porta abrirá. Jesus fala que é para pedir, é Ele que fala, Ele assina, é o nome dele. Então é só ir lá no trono da graça, que é no quarto de vocês, que é algum lugar que vocês se sintam à vontade para orar, é lá que vocês vão pedir essa graça. É só ir lá e bater que Jesus vai dar. Amém? Chegam lá numa atitude desarmada: Senhor, eu preciso da sua graça para vencer esse domínio próprio, para eu vencer a idolatria, a imoralidade, para não tentar o Senhor, para vencer a murmuração. Eu preciso dessa graça, tudo que a gente estudou aqui, para controlar a minha língua, para fortalecer o meu homem interior. Eu preciso receber essa graça. É assim que nós temos que fazer. Para vencer tudo isso, nós precisamos cultivar
cultivar e desenvolver o domínio próprio. Amém? Quando a gente tem todo esse fruto do Espírito, os 9 itens perfeitos da nossa vida, nós vamos ter o caráter de Cristo. E é isso que o mundo precisa ver, gente. É isso que eu venho falando quase todas as reuniões aqui. Nós temos que ter o caráter de Cristo para ir no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós vamos até o mundo com o caráter de Cristo. Nós fazemos as coisas que Deus quer porque nós amamos a Deus, porque nós não queremos fazer errado, porque nós não queremos fazer. É isso que tem que chegar na nossa vida. Eu não faço mais nada errado, eu não faço mais nada dessas coisas aqui porque eu não quero. É uma escolha minha. Eu sou livre para isso que Deus me libertou, para eu poder fazer uma escolha. Eu não quero fazer as coisas do mundo. Não é, gente, Deus não vai me amarrar e me forçar a fazer as coisas dele. Eu sou livre. Então Ele me deu essa liberdade e eu vou harmonizando a minha vontade com a vontade do Pai e não vou querer fazer nada que é do mundo porque eu não quero. Vocês estão entendendo? Eu não vou fazer nada dessas porcariadas que nós acabamos de ver aqui porque eu não quero, mas eu vou no mundo e não falo mal de quem faz mal, de quem faz coisa errada, não julgo quem faz errado e vou lá para resgatar essa pessoa. Eu não tenho que dar uma de santarrona, ai que horror, que coisa feia. Não, eu tenho que ter o caráter de Cristo para ir no mundo, não achar nada, escandalizar com os pecados do outro e ir lá no caráter de Cristo para resgatar. É isso que a igreja precisa mostrar para o mundo. Não um santarrão bobão, cheio de regrinha, cheio de ver uma coisa esquisita, outra coisa esquisita, que horror. Não é assim, gente. Jesus veio para os doentes. Então nós temos que ir no mundo com o caráter de Cristo, senão nós vamos ficar igual ao mundo. Amém? Amém. É isso, gente, que nós temos que orar. Vida cristã é só isso. É só isso. É você chegar num ponto de que você não faz, não é porque você é proibido, é porque você não quer, porque você não gosta mais. Amém? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está satisfeita com as coisas de Deus, tudo que é do mundo passa a ser secundário. Um exemplo bem a grosso modo, se você come uma feijoada assim, muita feijoada, e você sai dali, está com o estômago cheio, e você sai dali e vê uma pessoa, alguém comendo um churrasco, uma coisa que você gosta, você vai conseguir comer? Você não vai sentir, você não vai comer porque você não quer, porque você está satisfeito. A analogia bem pobre que eu fiz, mas quando você está cheio do Espírito Santo, as coisas do mundo são quinquilharias, são porcarias. A gente leu aqui, num lugar em que me passou, que eu não estou lembrando agora onde que é, eu li aqui, que diz o seguinte, que a gente não tem que se contentar com as coisas do mundo, com a cobiça do mundo, com a concupiscência, porque esse mundo passa. Ai de quem não acredita que esse mundo passa e além de passar, vai acabar em fogo. E mesmo que isso não aconteça já, nós vamos morrer. O que nós vamos levar para outra vida? Muitas vezes a gente não quer abrir mão de bobagem, de porcaria que o diabo oferece para a gente. Quantas vezes a gente se enreda por causa das migalhas que ele oferece, das falsas promessas, dos falsos coisas que a gente acha que é bom, aquilo tudo passa e a gente morre e não leva nada e não conquistou nada lá para cima. É isso que nós temos que entender, gente. Nós temos que ter essa moderação, nós temos que ter essa visão quando a gente fala do reino. É isso que nós temos que ter. Não é que a gente não vai ter casa, não vai ter carro, não vai ter telefone, mas é tudo com moderação, é tudo na medida certa. O importante é conseguir coisa para lá. E mesmo aqui nessa terra, nós vamos ter muito mais paz quando a gente vive no padrão de Deus. Amém? Amém. Tudo passa, tudo acaba. Eu não sei se a gente vai ficando velho, a gente começa a perceber isso, né? Quando a gente é mais novo, a gente acha que nada vai acabar. Mas chega uma certa idade que você fala assim, gente, quanto mais eu vou viver? Então vai passar mesmo, não é? Eu sei que quando a gente é
vai morrer, que nunca vai passar. Mas isso é a lei da vida. Então nós temos que pôr os olhos lá no Rei. Amém? Amém. Então vamos orar.